É com grande satisfação que damos início a essa nova etapa da Academia Paraibana de Medicina. Sob a liderança do nosso presidente, professor Vilberto Trigueiro, a APMed, fundada em 1980 e hoje com 45 anos de história, retoma seu ciclo de entrevistas com os acadêmicos, agora em um formato contemporâneo, acessível e dialogado, o nosso podcast. Quero registrar de forma especial o apoio do Sicredi nas pessoas do seu presidente e nosso confrade, acadêmico João Bezerra Júnior, e o diretor Paulo Valério, também confrade e acadêmico. Graças à colaboração de ambos e ao suporte institucional oferecido, podemos realizar essa série de gravações aqui nas dependências do Centro de Formação Cultural Padre Theodor Amstad, que é coordenado pelo acadêmico João Medeiros Filho. Esse é um espaço que acolhe e qualifica o nosso projeto. Esta iniciativa nasce do compromisso permanente da academia com a memória, a produção intelectual e a valorização da medicina paraibana. Queremos abrir espaço para que cada acadêmico compartilhe sua trajetória, suas contribuições e sua visão sobre o presente e o futuro da nossa profissão. Mais do que registrar histórias, desejamos construir um ambiente de reflexão, inspiração e diálogo com a sociedade. Como acadêmico e coordenador deste projeto, agradeço a confiança do professor Vilberto e de todos os colegas. Que este seja um espaço vivo, culto e generoso, no qual possamos reconhecer o valor das experiências individuais e fortalecer o papel institucional da APMed. Sejam todos muito bem-vindos a esta nova fase da Academia Paraibana de Medicina. E para inaugurar esta série, nada mais simbólico do que receber um médico cuja história reúne ciência, liderança, coragem e compromisso social, o cardiologista Dr. Ricardo Maia. Então, bom dia, Ricardo. Um prazer enorme tê-lo aqui, inaugurando essa nova fase da academia com o nosso primeiro podcast. E você, evidentemente, por toda a sua história, ética, profissional, como indivíduo altamente ligado à ética e à ciência, está inaugurando então essa nova fase da academia. E para a gente começar a falar algumas coisas, nada mais importante do que começar a dizer os primeiros passos que você teve na vida, onde nasceu, como começou a estudar, as figuras que realmente foram marcantes. Podemos então iniciar por aí, Ricardo, a palavra é sua. João, eu me sinto envaidecido pelo privilégio de prestar esse depoimento aqui, que certamente vai ter alguma importância histórica para a Academia Paraibana de Medicina. Sem dúvida. Bom, inicialmente, eu não nasci em Catolé do Rocha. Minha mãe é que era catoleense, meu pai mossoroense. Eles casaram em 44, eu nasci em 45. Tive uma infância absolutamente normal. Me lembro de alguns fatos que hoje eu classifico até como um menino hiperativo. A minha família era composta, meu pai chamava-se Antônio de Miranda Rosato, e minha mãe, Elza Maia, de Miranda Rosato, e eu tinha um irmão mais novo do que eu, que chamava-se Marcelo. A vida evoluiu e, em 1956, minha mãe foi diagnosticada com um câncer de ovário. Foi feito o tratamento padrão da época. Eu me lembro que meu pai importava um medicamento do Japão, era uma
medicamento injetável, mas mesmo assim ela definhou. Em janeiro, por razões já da certeza do falecimento e para facilitar o cuidado, nós fomos para Catolé do Rocha. E ela resistiu até o dia 31 de maio, quando veio a falecer. Isso, a perda de uma mãe é um choque, viu? Indescritível. Nós voltamos para Recife e ficamos na casa dos meus avós, Técio Rosado Maia e Rita de Cásside de Miranda Rosado. Doutor Técio é aquela figura que você também tem reverência grande por ele. E em 1959 meu pai falece em consequência de uma obstrução intestinal. Foi um impacto terrível. Isso realmente me moldou. Ricardo, essa época que seu pai faleceu, qual era a sua idade? Era 14 anos, eu ia fazer 15, ele morreu no dia 29 de novembro e eu ia fazer 15 em 23 de janeiro. Bom, isso foi uma reviravolta terrível. Nós voltamos para Mossoró. Essas coisas interferiram, mudando um pouquinho o meu temperamento. Eu passei a ser um pouco mais reservado, mais calado, mais pensativo. Em Mossoró, nós fomos matriculados no Colégio Diocesano Santa Luzia, que é um colégio de padres. O primeiro ano foi externo. O resultado desse primeiro ano não foi lá grande coisa. Meu irmão perdeu o ano, eu tirei notas baixas, e aí nós fomos para Natal. Eu me esqueci de citar uma experiência. Depois da morte da minha mãe, eu passei a primeira experiência de um colégio, foi semi-interno no Nóbrega. No ano seguinte, nós fomos internos no Salesiano, o colégio mais rigoroso que eu já vi. Em Mossoró, teve o ano externo, depois o ano interno. Era um colégio mais liberal do que o Salesiano, mas mesmo assim com as inconveniências do internato, que é uma reclusão. Era um regime realmente muito fechado. Fechado. Eram dois padres os principais personagens do colégio. Um era mais liberal, o outro era professor de português, mas pense num sujeito rigoroso. Bom, aí veio a fase de Natal, que foram 3 anos, 2 anos interno e 1 ano externo, da preparação do vestibular. Nesse ínterim, em 64, uns primos tinham vindo de Natal, passar o fim de semana. Tinham vindo de Mossoró, passar o fim de semana em Natal, e fomos jantar num restaurante lá na praia, nos preparando para ir a uma festa no América, no Clube América. Só que eles
terminaram de jantar, era mais de 8, acho que umas 8h30 mais ou menos, ou mais do que isso, e voltaram para trocar de roupa. Nisso tinha sido preso um motorista de ônibus embriagado lá no Alecrim. Quando os agentes de polícia que não sabiam dirigir o ônibus, pega a chave, você vai dirigir. Tava os 2 policiais e a mulher do camarada. Ele disse, vou matar todo mundo. E saiu com esse carro do Alecrim lá para a Ribeira, onde ficava o Detran, com a máxima velocidade, cortando tudo que era sinal. Meu irmão sentado no banco de trás e o caminhão bate pegando a parte de trás do carro. Meu irmão teve traumatismo crânioencefálico e veio a morrer. Aí você imagina que realmente as coisas interferem muito no seu temperamento e no seu procedimento. Depois da morte de Marcelo, eu estava preparando o vestibular, não passei nesse primeiro ano, porque de setembro a dezembro eu estava com a cabeça totalmente... Diz a coisa, você só tinha vocês 2 de filhos? Só nós 2. Eu perdi o vestibular. Resolvi voltar para Recife, onde tinha um curso preparatório muito prestigiado, e frequentei esse cursinho, viu, com mais afinco. O vestibular eu fiz nas Ciências Médicas e em João Pessoa. Como eu não tinha mais estrutura nenhuma em Recife de apoio, eu optei em ficar em João Pessoa. Foi aqui em João Pessoa que eu passei a conviver com a família de Nora. Sua esposa. Que me receberam como um filho. E Nora realmente foi a minha salvação, a reposição da afetividade que eu tinha perdido. Então, nos casamos, não tivemos filho. Eu casei, eu estava no 5º ano. Não tivemos filho. Nesse período já de universidade, eu tive umas oportunidades que eu acho importantes de serem referidas. Mas, Ricardo, antes de terminar o curso de medicina, você teve uma vida extremamente intensa, né? Inclusive como presidente do Diretório Acadêmico de Medicina, Sim. Numa época extremamente conturbada da política nacional. Eu conto, isso foi eu sempre fui muito reservado, eu não era aquele camarada conversador, feito alguns que a gente convive, né? Mas terminei um dia me surpreendendo com a indicação para ser um candidato ao diretório. Havia uma certa insatisfação quanto aos antigos ocupantes que eram do Vale do Piancó. Era a campanha na turma nova do curso de medicina contra o pessoal do Piancó. Eu não era um cara engajado por filiação a partido político, nem naquelas organizações esquerdistas que tinha. Mas, como todo jovem daquela época, tinha uma visão muito agradável do socialismo, do verdadeiro socialismo. Vale a pena voltar um pouquinho atrás e falar do trote. O trote foi um trote
esculachando a revolução. Um cartaz com um macaco vestido de general, um caixão de defunto no meio. E esse caixão de defunto foi botado no chão, em frente do Palácio do Governo, e tocaram fogo. Realmente uma afronta naquela época. Uma afronta terrível, né? Passado esse momento do diretório, eu consegui ficar como attaché da cardiologia. Isso aí me influiu muito na escolha da especialidade. E me preparei. Alternativa, ou ir fazer clínica médica em Salvador, ou ir para São Paulo tentar o curso. A cardiologia já estava definida. É. E agora você falou do Dr. Vanildo Pessoa, não é? É. E Vanildo foi uma pessoa que lhe incentivou e que você também teve algum outro cardiologista assim da época? Além de Petrucci e Assis. Eu me dava muito bem com eles. Bom, nesse período da coisa, eu peguei umas cartas de recomendação e no meio do semestre, ao nível do 6º ano, saí eu e Paulo Roberto, irmão de Moura, para São Paulo. Ele atrás de fazer o internato e eu atrás de entrar no HC. Quando eu cheguei, me apresentei ao professor. Professor que você fala, professor Decu? Decu. Ela era uma legenda, né, na cardiologia nacional. Era um extraordinário. Culto, né? Excelente médico, intelectual, realmente. Nessa época eu também estava lá no 8º andar, na endocrinologia, e eu me lembro muito bem como o Dr. Decu, o professor Decu era reverenciado até pelo nosso, da primeira clínica médica. Pois bem, aí Decu disse, meu filho, eu sinto, mas as vagas do ano que entra estão todas preenchidas. Eu devo ter feito uma cara tão feia que ele teve pena de mim. Quando eu ia saindo, disse, espera aí, você quer fazer um ano de clínica médica? Eu disse, quero. Aí, resultado, eu fiz o primeiro ano de clínica médica. Aí eu fiz nefrologia, pneumologia e passei a maior parte do tempo na propedêutica. Isso foi uma beleza. Nessa época não se exigia clínica médica. No ano seguinte eu fiz, não sei porquê, me escolheram pelo saudade de curso. Não sabe por quê, né? No término é o Modesto, curso, acha que sou eu. Entendeu? E assim foi o coisa de São Paulo. São Paulo não é só o HC. São Paulo você aprende muita coisa em São Paulo. Eu cheguei a trabalhar, fazia um plantão nos domingos na Santa Casa de Mogi das Cruzes. Ficava sozinha e fazia tudo. O que chegasse lá era para resolver. Se cabia cirurgia, era indicar a cirurgia, o cirurgião vinha. Trabalhei no pronto-socorro Falgetano. Você deve ter ouvido falar. Sim. Eu não sei o que é que tinha. Uma vez, Falgetano teve um bloqueio atrioventricular e precisou de um marca-passo e ficou um bocado de dias lá fora, afastado. Me pediu para eu ficar no lugar dele, na direção do hospital. Era uma sobrinha dele e eu, a gente tocando, vendo as necessidades do hospital. E essas coisas foram acontecendo sem... Um fato interessante, quando eu cheguei lá, eu disse que eu vinha da Paraíba, que tinha estudado na Faculdade de Medicina daqui, eu notei uma certa indiferença.
Nos primeiros dias, chegava no doente para eu atender, ele ia atrás. Um belo dia chegou uma criança com uma reação alérgica. Ele não vinha com reação alérgica, ele vinha com um ferimento para eu suturar. Aí eu perguntei, essa criança, a mãe, essas crianças têm alguma alergia? Ele disse, não, agora o pai dele é muito alérgico. Quando eu fiz o teste, o sorantetano, esse menino começou a inchar, ia ficar com falta de ar. E faljetando, conversando com a mãe. E aí eu corri, fui atrás de corticoide e adrenalina, apliquei, ele viu o negócio diferente. O que é que houve? O choque anafilático. Mas já tomei as providências. Desse dia em diante, ele nunca mais me procurou. Aqueles olhares, né? Desapareceram. Aqui em João Pessoa. Aí você voltou para Paraíba, não é? Certo? Voltei. E aí também foi logo nesse início que voltou, que também foi fundado o Centrocó? Foi depois. Uhum. Eu voltei, eu estava já cogitando de ficar em São Paulo. Quando encontrei o professor Dias, eu disse, cara, a construção do hospital universitário progrediu. Nós vamos inaugurar e vamos fazer um concurso com 10 vagas para a primeira. Volte. Você certamente vai passar. Aí eu voltei, fiz o concurso, passei. A universidade estava com aquele reitor de Campina Grande, que foi um revolucionário. Eu comecei a trabalhava no fim de semana aqui na Alberto de Brito, numa emergência que o INAMPS criou. Depois que o INAMPS mudou a sua face, os médicos foram transferidos para o Ministério da Saúde e fomos colocados à discussão da universidade. Aí veio um período de Newton Leite. Newton Leite, eu me dei a conhecer com o Newton, e foi uma figura importantíssima na consolidação do hospital universitário. Nessa fase, ele preparando a transferência do Guedes Pereira, eu passei uns meses na frente do Guedes Pereira, até ele ir para lá. Aí ocupei o cargo de diretor técnico, e depois fui superintendente do hospital. Essa fase não me satisfazia propriamente, mas foram importantíssimas para uma experiência de administração que eu não tinha nenhuma. Tem um fato que foi muito importante na minha vida e tem a ver com Genival Guerra. Genival foi fazer uma cirurgia no Rio de Janeiro, como se fazia aqui, que ele tinha xistosomose e hipertensão pulmonar. Aquelas pontes que eles fazem, acho que ainda hoje. Lá ele encontrou-se com os antigos amigos de exército. E não sei como surgiu a ideia de organizar uma ida dos paraibanos ao Xingu. E ele organizou isso. Tinha Genival Guerra? Sim, com os amigos dele. E nós fomos aqui um grupo, fui eu, fui o Oswaldo,
guerra, um bocado de gente, eram mais de 10, para o Xingu. Foram 12 dias, mas foi a experiência mais gratificante da minha vida. Ver as coisas acontecerem, viu? Entre selvagens. Orlando tinha reunido aquelas tribos que estavam decadentes. E só um negócio, Hinaldo Cavalcante, veio agora o nome. E eu digo Orlando Vilas Boas, reunindo esse pessoal, essas tribos, Uicuro, Uiá, Camaiorá, Chucarramãe. Chucarramãe são aqueles dois índios que hoje têm fama mundial. Eu tenho até um retrato com um deles. E isso foi uma vivência indescritível. Na faculdade, você começa a assistir a coisa. Como meu avô dizia, a vida vem em ondas. E essas ondas são as gerações que vão se sucedendo. Nossa geração, sucedeu a geração que fundou a Faculdade de Medicina. Outra coisa, Ricardo, você foi superintendente do hospital, evidentemente que a gente sabe que o maior hospital da Paraíba, na época, né, de ensino, de pesquisa, de atendimento social, clínico, médico, cirúrgico, e muitas dificuldades financeiras e políticas. Como é que você geriu tudo isso? Rapaz, era fazendo mágica. Fazendo mágica. Uma vez estava faltando remédio e tinha uns remédios vencidos lá na coisa. Aí eu mandei para o laboratório para ver se eles tinham validade ainda, validade química. Eu recebi depois um telegrama do Ministério me ameaçando de cadeia por ter usado remédio vencido. Entendeu? Era fazendo economia, era improvisando. Aquele plano cruzado, que foi aplicado no meio do semestre, me pegou para lascar. O hospital não via a hora fechar. Mas aí as coisas foram evoluindo. Bom, quando nós chegamos aqui, o protocolo estava numa situação difícil, terminou fechando. E aí surgiu. A primeira experiência que eu fiz foi numa sociedade com Ítalo, para botar o hospital dele. Esse hospital que ele hoje ainda tem, né? Não deu certo. O Ítalo rezava numa outra cartilha, que não a minha. Eu saí, ainda tive a sorte de ter pago. Entendeu? Aí abrimos o Centrocor. E está aí de pé até hoje, né? E referência, né, na cardiologia paraibana. Entendeu? Agora tem outro dado também, ligado também a esse aspecto médico em si mesmo, né? Você também, entre inúmeras outras funções, também foi presidente da Unimed João Pessoa. Como é que foi essa experiência, Ricardo? Essa experiência foi Alberto Vanderlei que chegou dizendo: você tem que ser o presidente aqui. Eu fui. Eu tive uma influência muito grande em cooperativismo através do meu avô, do Décio Rosado. Ele escreveu muita coisa sobre cooperativa e foi o primeiro fundador de uma cooperativa no Rio Grande do Norte. Entendeu?
Eu topei o negócio, eu não tinha nenhuma experiência lá, foi um ambiente de experiência. Fui com o Alcélio. O Alcélio era mais experiente, tinha tido um trabalho aí nos antigos IAPs, né? E coisa, mas a minha vocação mesmo não era administração, nunca. Eu fui por ocasião, valeu a pena, por experiência, e me permitiu essa fase da universidade, pois os anos turbulentos, isso me ajudou a me recuperar e a coisa. Não completamente, não deixa de ter. Ficar com as limitações. Me diz uma coisa também, Ricardo. Você, isso aí do ponto de vista médico, social, etc., mas também do ponto de vista intelectual, as coisas também avançaram. Tanto é que você também chegou a ser presidente da nossa Academia Paraibana de Medicina. Qual a sua avaliação, então, da academia, da APMed? Como é que você vê esse lado? Olha, é uma entidade de uma importância enorme. Eu chamo importância filosófica. Numa fase em que a medicina apresenta indícios de declínio, a voz da academia é um grito no silêncio. A sorte que nós estamos agora é que esses últimos, os que me sucederam, eles realizaram uma administração digna de elogio. O trabalho que a academia tem que prestar para essas novas gerações é enorme. Porque não se engane, não. A medicina vai ter algumas dezenas de anos de decadência por conta da responsabilidade do governo em criar faculdade de medicina em toda a esquina. Não são todas as faculdades particulares que são ruins. Você conta nos dedos. Aqui em Campina, eu cito uma faculdade de primeira categoria, que é a dos Gadelhas, né? A Facisa. Você acha que você estava no dia que nós visitamos lá? Isso. Rapaz, não é à toa. E essa deveria ter sido a primeira coisa. Você pode criar uma faculdade de medicina, mas se tiver um hospital. Um hospital que seja eficiente. Porque medicina sem prática, sem propedêutica, outro aspecto é a propedêutica, que está sendo relegada, a clássica propedêutica, sendo relegada ao segundo plano. A excessiva tecnologia utilizada em alguns momentos de forma inadequada, ou porque quem pede não sabe propedêutica, ou porque está ganhando algum dinheiro. Esse é o grande risco que nossos filhos vão enfrentar. Lamentavelmente é isso mesmo. Entendeu? O que mais que você quer? Por exemplo, você acha, por exemplo, que a medicina nordestina está evoluindo,
tem produzido aquilo dela se espera, ou tem muita estrada ainda para se andar? Olha, as faculdades, Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte, Alagoas, Sergipe, as federais, elas têm uma estrutura bastante satisfatória. Mas o risco maior é decorrente das particulares. Eu não admito Patos ter um hospital, ter uma faculdade de medicina sem um hospital universitário. Cajazeiras, embora a menina lá da Universidade da Santa Maria seja muito dinâmica, cuidadosa, a estrutura dela, dos outros cursos é boa. Agora, a de medicina não pode ser boa. Realmente essa questão da formação médica está muito preocupante. Eu acho a falência do socialismo. O socialismo é uma forma de governo que, teoricamente, é uma beleza. Mas você vê, o socialismo caiu na bandidagem. Todos os países socialistas são corruptos ao extremo. A própria Rússia. E foi isso que me desencantou o socialismo. O socialismo é, antes de tudo, humanismo, para ser chamado socialismo. Mas esse que está aí é bandidagem. Estamos num declínio moral intenso, né? O socialismo que a gente vê por aí. Você vê os países fechados, as notícias que chegam são de roubo, de violência contra a população. Isso não é governo. Muito pouco. Também nós estamos passando por uma fase, evidentemente, que a gente não conhece a história, não vivenciou, aliás, a história desses anos todos, né, em que o humano existe. Mas a situação atual, a gente vê que está péssima, e quando se olha para um futuro próximo, também não se vê possibilidade de melhora. Selvageria. Nós retrocedemos. Muito. Concordo integralmente. Ricardo, então já vimos um aspecto pessoal seu, de início de vida, etc., depois da parte social médica, da parte também do ponto de vista intelectual, mas você também já foi conselheiro do Conselho Regional de Medicina do Estado da Paraíba. Foi. Então, guarda alguma lembrança, algumas coisas que possa dizer disso? Foi muito, muito útil estar junto de Genival Veloso. Professor, um homem exemplar. Eu participei da administração dele. Não continuei porque não havia tempo suficiente devido às atividades. Iniciava o consultório 3 horas da tarde para terminar de meia-noite, isso todo, de segunda a sexta-feira, não tinha quem aguentasse. E realmente Genival é um emblemático nosso aqui, né? Eu também entrei no conselho pelas mãos dele, excepcional. Né? Isso, né? E que de ensinamento, todos nós ganhamos muito com ele, né? Também na faculdade também teve outras figuras também emblemáticas. Eu não sei se você recorda bem, não sei não, você seguramente recorda de um indivíduo também que me marcou muito, Hugo Montenegro Abarro. Era meu amigo do peito. Entendeu? Era meu amigo do peito. Eu acho que
A Faculdade de Medicina da Paraíba teve nomes extraordinários. Na sua fundação, em vez de aproveitar improvisadamente, vieram professores da Europa. Professores do Sul vieram para cá e depois, no retorno, se notabilizaram no Sul. É o caso de Pessoa. Entendeu? A faculdade, eu acho a faculdade de medicina de João Pessoa, ela foi mais bem implantada do que a do Rio Grande do Norte e a do Ceará. Depois é que elas evoluíram. Entendeu? Depois é que elas evoluíram. Você olhando assim para trás, de que é que você sente mais prazer, mais orgulho de ter realizado? Ter trabalhado na Copeai. Copeai foi marcante mesmo, né? Realmente uma divisão, inclusive para ver, não é? A medicina, não é? Até que ponto, porque realmente chão batido, rede, quer dizer, e aliás aqui o professor Guerra, o doutor Guerra foi extraordinário. O Guerra era um sujeito fora de série, rapaz. Guerra, a formação básica de Guerra era filosofia. Entendeu? Depois é que ele entrou para sargento do Exército. E sente, assim, você vai aconselhar um futuro médico, um estudante de medicina, quais, assim, diretrizes você poderia falar para ele, para seguir? Eu tive essa experiência dentro de casa agora. Um neto numa faculdade privada que não é das melhores. Primeiro, não estabelecer fora do programa do dia a dia pelo menos 1h30 de leitura de assuntos que não estão na pauta do dia. Fisiopatologia, semiologia. Quando ele tiver ultrapassado essa fase, ele não deixar de ler as coisas da especialidade que ele escolheu. Ele tem que ter um horário reservado para leituras específicas. E no teu conceito assim, medicina é mais arte, mais ciência, uma combinação? É uma combinação. Eu digo, não é tanto arte, ela é mais filosofia. É humanismo. Isso. E você, quando olha para trás, você acha que está realizado, se realizou com tudo que você construiu? Foi possível, né? Estava dentro do meu manual de disciplina. Certo. Todos nós temos. E é claro, Ricardo, que um ponto fundamental para a gente atravessar uma série de dificuldades, né, que a gente sempre encontra, tem a ver com a família, né? Então, para finalizar aqui o nosso papo, o bate-papo nesse primeiro podcast, um pouco então ligado à sua família mesmo, o apoio, etc., a formação. Olha, a minha família, tanto Maia quanto Gonzalo, ela tem umas características assim, bem peculiares. Primeiro, foram meus bisavós que tomaram a iniciativa de encaminhar os filhos para o estudo. A família Rosado adquiriu distinção porque os filhos de Jerônimo Rosado estudaram. Francisco Maia, meu bisavô. Porque no sertão,
os filhos eram preparados para trabalhar na enxada. Eles iam ser, entendeu? Assumir pedaços de terra para produzir, plantar e criar gado, o bode ou o carneiro. Então foi a partir daí que os maias adquiriram um certo prestígio. Eu tenho um tio meu mais antigo, casado com uma tia segunda minha, que eu ainda convivi e ele me influenciou muito. Ele foi fazer medicina, ele já era neto do velho Chico Maia. O velho Chico Maia ajudava, mas um pouco. Morava numa pensão paupérrima. Quando veio a gripe espanhola, o Rio de Janeiro ficou desabitado. Aí criaram uma lei aí, quem fosse da área de enfermagem, enfermeiro, médico, quisesse ir no Rio de Janeiro trabalhar no combate à epidemia de gripe, ele tinha um emprego garantido e a transferência. Ele topou. Ele trabalhou lá na alfândega. Os navios chegavam, ele ia até o navio para fazer uma seleção, ou até mesmo tinha autoridade de proibir a entrada se tivesse um terreno contaminado. Esse Lavoisier, pai do que foi governador, pai de um tio do que foi governador, ele teve uma oportunidade, ele sabia propedêutica como gente branca. E foi médico em Mossoró durante muitos anos, médico do Estado. E mesmo assim você, mais ainda familiar pessoal, você é casado com Loura, tem filhos, tem netos, e a convivência, evidentemente, muito... 2 bisnetos. 2 bisnetos? Está vendo para mim. Muito bem. Ricardo, teria mais alguma coisa assim que pudesse fechar aqui o nosso bate-papo? Alguma mensagem? Eu me sinto realizado. Entendeu? A vida é um negócio interessante. Meu avô tem uma coisa que é interessante. Eu trouxe até por inspirado. Pode se aproximar um pouquinho mais, Ricardo, quando for falar Sim. agora essa parte. Floco de espuma doirada, brilhando ao sol irisada, vinhas descendo o rio. No Capibaribe manso, por acaso os olhos lanços, vinhas descendo o rio. O vendaval do destino que te fez um peregrino, floco de espuma brilhar, por sobre as vagas da vida, a ter levado vencida, floco de espuma doirada. Essa é uma poesia do meu avô, desde muito cedo, que eu sempre ela baixa na memória.
E, é uma figuração poética do que é a vida. Não existe pessoas, ou se existirem são raras, que quando adolescente imaginou um trajeto, que esse trajeto tenha sido reto. A vida é cheia de curvas e muito mais plena de acasos. A minha é um exemplo disso. Eu morava em Recife, tinha toda a estrutura para ter continuado lá, entendeu? Mas, olha, fiz um zigue-zague danado pela estrada da vida para chegar aqui. Pois é, Ricardo. Então, olha, em nome da academia, queremos agradecer, né, a sua presença aqui, com essa sua divagação, esse seu explanar sobre toda uma vida, né, muito intensa, de muito brilho e que, claro, nos orgulha a todos. Muito obrigado, Ricardo. Não tem de quê. A academia é uma das minhas prioridades. Com limitações, eu faço o possível para frequentar todas essas atividades. Para nós da Academia Paraibana de Medicina, iniciar esta série com o Dr. Ricardo Maia é uma homenagem justa à história da nossa medicina. Que este episódio sirva de inspiração aos jovens médicos, aos pesquisadores e a todos que acreditam no valor humanístico da profissão. Obrigado a você que nos acompanha. Este foi o primeiro episódio do podcast APMed. Então, até a próxima entrevista.